Sejam bem-vindos ao nosso Pet Acutia sobre psicodelia e contracultura nos anos 60. Nele, vamos discutir movimentos sociais que alteram permanentemente a história do design gráfico. Para isso, precisamos entender o que foi o movimento de contracultura. Consolidado entre as décadas de 1960 e 1970, ele emerge como uma resposta de uma juventude que sentia estranheza perante aos valores e imposições herdados do pós-Segunda Guerra Mundial. Ao olhar para o mundo, essa geração tomou consciência de que as estruturas tradicionais pautadas em uma sociedade industrial e uma cultura de guerra e destruição não condiziam mais com a complexidade da experiência humana. Esse cenário de perplexidade, intensificado por conflitos como a Guerra do Vietnã, impulsionou os jovens a assumirem o papel de protagonistas políticos e sociais, questionando as normas vigentes e propondo uma redefinição de valores sociais. Expressões como paz e amor e é proibido proibir começaram a entrar em pauta, utilizando na manifestação da rejeição do status quo. Na prática, essa transformação foi expressa por meio de ícones artísticos e musicais, como The Beatles, Janis Joplin e Jimi Hendrix, além da ascensão do movimento hippie. Essas manifestações, além de evidentemente artísticas, também eram políticas, articulando-se por meio de passeatas e apoiadas que questionamentos constantes eram exercidos ao sistema de preconceitos e padrões impostos. A primeira onda de cartazes surgiu da subcultura hippie do final dos anos de 1960, centrada no bairro de Haight-Ashbury de São Francisco, e eram chamados de cartazes psicodélicos. O movimento gráfico que expressava esse clima cultural se valia de uma série de recursos: curvas sinuosas e espiraladas, inspiradas pelo Art Nouveau, cores vibrantes e tipografias distorcidas, a fim de desafiar a ilegibilidade da palavra e a imutabilidade do sistema. Robert Wesley West Wilson foi o inovador do estilo cartaz psicodélico e criou muitas das imagens mais fortes desse estilo, com diversos exemplos que destacam os princípios gráficos de quebra com o tradicionalismo, dentre eles um cartaz produzido para a banda norte-americana de rock Grateful Dead, a qual também contratou o artista Stanley Mouse. A comparação entre os cartazes produzidos no mesmo movimento artístico e para a mesma banda deixa clara a influência da individualidade do artista em suas obras. A obra de Wilson tem cores complementares e com valores próximos, contando também com a tipografia mais robusta e distorcida ao limite, enquanto Stanley Mouse utiliza cores complementares com mais contraste, uma tipografia levemente mais clara para a leitura e conta com uma distorção mais pontual. Além disso, vale citar Victor Moscoso e Peter Max, que também viveram esse momento de transformação e cooperaram para o desenvolvimento dessa estética. Ao final, a contracultura deixou como legado uma juventude com senso crítico aguçado, incapaz de cooperar em silêncio com o sistema opressor, mas sim capaz de atuar como um grande agente transformador da realidade, moldando novos valores e influenciando permanentemente as gerações que vieram na sequência. No contexto brasileiro, o movimento psicodélico surgiu em paralelo com a Tropicália, que foi um movimento artístico e cultural brasileiro emergente nos anos 70, período em que a ditadura militar estava em vigor no país. O movimento surgiu com o intuito de expressar o repúdio ao regime vigente na época. Assim como o movimento psicodélico americano, a revolução da Tropicália não foi apenas musical. As mudanças aconteceram também nas artes gráficas e no design, de objetos e roupas, se espalhando por todo o território nacional. A Jovem Guarda causava grande alvoroço entre os jovens, inspirados pelas músicas internacionais, especialmente o rock britânico e americano. O movimento introduziu guitarras elétricas, roupas coloridas e uma atitude irreverente, que representava o desejo de romper com os padrões tradicionais. Um dos marcos dessa nova relação entre o público e a arte foi a instalação Tropicália, apresentada por Hélio Oiticica em 1967, da qual o movimento musical de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Os Mutantes, entre outros, aderiu ao nome. Composta por estruturas sensoriais como labirintos, show de areia, plantas tropicais, televisores e poemas visuais, a obra convidava o espectador a interagir com o espaço, rompendo com a contemplação passiva da arte tradicional e promovendo uma experiência imersiva e participativa. O Brasil vivia uma intensa efervescência musical, letras engajadas, com forte teor de protesto e uma busca constante por liberdade dominavam o cenário. Artistas como Chico Buarque, Nara Leão, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, entre outros, usavam a música como ferramenta de denúncia contra os abusos cometidos pelo regime militar. Considerando um período de revolução cultural no país, a década de 60 nos proporcionou produções e experiências interessantes nos campos das artes visuais, cinema, música, teatro, dança, literatura, moda e, claro, no design.
Juntamente com artistas visuais, designers foram os responsáveis em dar a cara e determinar a linguagem visual de produções artísticas de importantes movimentos musicais, como a Tropicália, cujo principal do designer artista visual foi Rogério Duarte, que tem como uma de suas principais peças gráficas o cartaz feito para o filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. O psicodelismo vinha ganhando força nos anos 60, principalmente entre os jovens. Esse movimento influenciou fortemente o design gráfico e a publicidade da época, e ele carrega a demanda pela complexidade advinda da chegada da televisão. O trabalho do designer Rogério Duarte para a Tropicália bebeu dessa fonte. Com um discurso da complexidade, fazendo uso de referências vindas da cultura de massa, da pop art, do psicodelismo, o trabalho de Duarte desenvolveu um universo de grande riqueza visual. Um dos resultados dessas referências aparece no cartaz para o filme Meteorango Kid, O Herói Intergaláctico, de 1969, de André Luiz Oliveira. Além disso, a consolidação desse movimento no Brasil também pode ser observada a partir do cartaz da Sexta Bienal de São Paulo de 1961, projetado por Luiz Oswaldo Vani, que abre a década com total irreverência. Os estilos visuais da arte psicodélica incluem formas curvilíneas inspiradas em arte nouveau, tipo ilegível desenhado à mão e intensas vibrações de cores ópticas inspiradas no movimento da pop art.